Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela acolhida na cidade. É muito interessante nós termos um espaço, né, público que está sendo cedido para nós que não somos da cidade para vir aqui conversar com vocês. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, todas as autoridades, secretárias que estão aqui presentes, pela oportunidade, pelo espaço que vocês estão nos cedendo e oportunizando essa conversa. Como o Leandro anunciou, então, eu tenho a graduação em Direito, eu sou advogado, exerço advocacia diariamente. Eu conheci o professor Valdo e aí iniciei as pesquisas relacionadas às cotas que já eram anteriores. Eu já trabalhava no escritório com algumas questões que envolviam o sistema de cotas. E aí trouxe isso para a pesquisa na educação. Fiz o mestrado, terminei semestre passado o mestrado e agora sou orientando do doutorado do professor Valdo. Na minha pesquisa do mestrado, na dissertação, eu pesquisei alguma coisa muito próxima do que está aqui no livro, nesse capítulo do livro, que é essa questão do sistema de cotas e desses conhecimentos, e aí a gente traz a intercultura, que é o que o livro fala, esses conhecimentos que os alunos que antes não chegavam nas universidades estão trazendo agora para dentro da universidade. Por quê? Nós temos alunos hoje cursando cursos, vamos pensar assim, de medicina, odontologia, engenharias, né? Alunos que antes dificilmente conseguiriam chegar lá, ou se chegassem eram em números muito reduzidos. Então a gente ultrapassa essa barreira de as cotas são legítimas ou não são legítimas. Eu acho que esse é um assunto que está mais ou menos superado, né? A lei que estabeleceu esse programa de diversidade na universidade, ela é de 2002, né? Então ela é uma lei que está aí há 13 anos, né? Ela foi melhorada em 2010, mas é um programa que ele vem, essas ações afirmativas que culminaram nas cotas, ele vem evoluindo há bastante tempo. Então acho que não cabe mais a gente ficar discutindo se é legítimo ou se não é legítimo ter as cotas, mas sim pensar o que esses alunos estão trazendo para a universidade que não estavam lá antes e o que de bom a gente pode produzir sobre isso. Tem um autor que eu gosto muito de pesquisar, que é o Boaventura de Souza Santos, que é português, é professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, e ele há muito tempo vem pesquisando no Brasil. A tese de doutorado dele escreveu, boa parte da tese de doutorado dele escreveu no Brasil, morando numa favela. Então ele há muito tempo vem voltando o olhar dele para o Brasil e para a nossa cultura, e nós que estamos aqui queremos que o aluno saia da universidade. Então, eu não quero um aluno negro aqui na universidade. Como que eu vou ser atendido por um médico negro no hospital? Esse médico é cotista? Ele é pior do que os outros? Por que nós não fazemos um olhar inverso? O que esse médico, o que esse aluno que chegou na universidade agora tem de diferente? Não é de melhor nem de pior. O que ele tem de diferente? O que a gente pode relacionar nessa conversa desses novos alunos? O que o professor... Porque isso também é uma tarefa muito difícil para o professor, né? De sair daquela aula pronta, que ele todo semestre dá aquela aula igual. O que o professor pode produzir de novo? O que ele pode melhorar na metodologia dele a partir desses novos alunos? Então, acho que isso é um olhar que eu tento trazer nesse capítulo do livro, e é alguma coisa que eu venho pesquisando e que me instiga, assim, me incomoda, que é essa questão de, esse aluno não pode estar aqui, ele é pior do que os outros, né? A gente tem algumas pesquisas já sobre essa questão dos alunos cotistas que comprovam que esses alunos têm um rendimento igual ou superior aos alunos não cotistas. Então, esse discurso de que o aluno cotista está prejudicando a sala de aula, que o professor dá a matéria mais devagar porque ele tem dificuldade de acompanhar, é mentira. As pesquisas comprovam que isso não é verdade. Esse aluno tem um rendimento igual ou superior aos demais alunos. Então, bom, vamos esquecer essa questão. Esse aluno, ele é legítimo
Ele pode estar na universidade ou não pode estar na universidade? Claro que ele pode, todo mundo pode estar na universidade. O que me faz melhor por ser branco do que um aluno negro, ou por ser rico melhor do que um aluno pobre, ou porque eu moro no centro de um aluno que mora num bairro mais distante do centro da cidade? Eu não sou melhor que ninguém. Então, todos têm o direito de estar na universidade. Só que isso passa muito por uma questão de a gente nos autoaceitarmos, né? Eu preciso olhar tudo que eu não gosto em mim e eu preciso aceitar que muito dessas pessoas que nós consideramos diferentes, esses outros alunos, tem muita coisa, né, parecida neles e em mim. E às vezes essa minha não aceitação do outro aluno passa dessa outra pessoa por eu não me autoaceitar. Então acho que o primeiro ponto a gente precisa se autoaceitar, para a partir daí numa relação com o próximo, a gente aceitar o próximo e legitimar ele nessas relações, né? E começar a ver o que tem de interessante. Bom, nós vamos estudar alguma doença que vem por uma água contaminada, e tem um aluno na sala de aula que mora do lado de uma sanga. Quem melhor do que ele para contar tudo que ele convive, tudo que ele já vivenciou? Não, ele não interessa. Vamos ver o que o livro fala, né? E o Boaventura Souza Santos, que eu comentei antes, ele tem diversos livros. Em algum desses livros ele discute muito essa questão de por que a universidade, por que as escolas só validam aquele conhecimento que é científico, né? Já está comprovado por algum autor. Por que a gente não pega esse conhecimento que passa de pessoa por pessoa, de família por família, e não valida ele dentro da escola? A gente tem, a Sandra pesquisa muito essa questão indígena, e a cultura indígena ela é passada através da oralidade, ela não é escrita. Então, por que o cacique lá, o pajé, por que o chefe da tribo ele é muito escutado? Porque ele que transmite o conhecimento através da oralidade para as outras pessoas, né? E a gente não valida isso nas nossas relações. Bom, se o professor Valdo disse, eu vou ler e vou replicar na minha aula. Agora, se uma outra pessoa qualquer falar, não tem validade nenhuma. Não. A gente tem que começar a repensar essas nossas relações, né? A própria criança com quem a gente convive, escutar, aprender. Porque o exercício diário de convívio, não só da sala de aula, que o professor vai aprender com o aluno, mas também a nossa relação comum. Ao mesmo tempo que a gente está explicando, que eu estou conversando, eu estou ouvindo e eu estou aprendendo também. A gente precisa abrir um pouco mais, sair desse pedestal, dessa arrogância de que eu sei tudo, ou do assunto que eu falo eu sei mais que os outros. Então essa questão do sistema de cotas, ela passa muito por isso. Da gente validar esse conhecimento desses alunos, considerar eles legítimos na relação que a gente está convivendo, né? Não é porque a lei diz que eu não posso ser racista, eu não vou ser racista, não. Para aí. A coisa não é assim, eu preciso começar a respeitar e legitimar essas outras pessoas nas relações que a gente tem. E começar a ver que tem muita coisa legal que a gente pode aprender com esses novos alunos na universidade. Acho que era mais ou menos essa mensagem que eu podia passar. E devolvo a palavra ao Leandro e agradeço Obrigado, Rafael. Na sequência, ouviremos o meu grande amigo, colega de trabalho, o professor Elvio de Carvalho. Foi uma das pessoas que articulou o nosso encontro, e sem ele nós não estaríamos aqui. O professor é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pelo UFSM. No primeiro momento, eu gostaria de responder ao meu magíster, professor Valdo Barcelos, que me sinto 50% santamariense e 50% rosearense. A semana que não venho a esse município, sinto falta dos colegas, dos amigos e dessa cidade. Fui muito bem acolhido e tenho um grande carinho por todos que pertencem a esse município. Gostaria de agradecer no primeiro momento, não poderia deixar de agradecer aos meus colegas, a Carolina Vasques, a Lucilane, a todos os colegas de lá, o João, Mônica, a Andréia, todos que aqui estão presentes, se esquecer algum, aos colegas da escola também estadual Rui Ramos, a Renata, Pedro, todos os demais colegas que estão, são vários, aos queridos turma do magistério, todo aqui presente também, fiquei muito feliz, obrigado pela presença, aos demais amigos, Barreto, Pigato, são tantos assim que estão presentes nesse momento e que fazem parte da minha vida, tem grande importância para mim e com certeza para o grupo Quitanda também, por são meus amigos.
O tema das quais eu desenvolvo o meu capítulo de pesquisa é resultado da minha dissertação de mestrado. E o tema é a ludicidade e a amorosidade. Porém, como é um resultado das minhas reflexões, eu me acho suspeito a comentar esse capítulo. Por isso eu gostaria de chamar o meu colega doutorando, pensador, crítico, Adalberto Dutra Rossato, que pudesse falar, porque eu lido várias vezes esse capítulo, para comentar um pouquinho sobre ele. Obrigado, um abraço a todos os colegas. Boa noite a todos, é um prazer imenso poder estar aqui e ver esse povo assim maravilhoso se deslocar das suas casas para assistir um evento sobre cultura. E isso é algo assim único, né? Para a gente pensar o Brasil e para pensar a humanidade. Eu li o trabalho do Elvio, eu sou suspeito para falar que eu sou amigo dele há uns 30 anos, a gente já está velho, né? Ficando com a barba branca e o cabelo. No caso dele, sem cabelo. Ele não tem mais, né? E eu coloco peruca. Mas agora eu vou falar assim um pouquinho, né? Deixando a brincadeirinha de lado. É um trabalho assim interessante, ó. Ele escreve sobre uma ideia tipo assim, que a gente tem que começar a brincar mais, a jogar mais com as palavras, a amar mais, a fazer as coisas assim de modo mais lúdico, mais enfeitiçado, com mais paixão, com mais tesão. Por que ele diz isso? Ó? Porque ele detecta assim, quando ele escreve, que é o trabalho de mestrado dele, que eu também li antes e li depois, e arrumei lá, formatei no computador o livro dele, que vai sair mais tarde, aí não sei quando. Então, o trabalho é uma introdução para a gente começar a pensar assim, ó, o que nós, professores, deixamos de fazer, às vezes, como professores, na sala de aula. Porque ele fala só de um trabalho prático, ele ali não conta muito, e a minha crítica é essa, que eu brinquei com ele, que ele deveria contar mais o que ele fez lá, mas é que ali é um resumo rápido. Ele armou barraquinha na sala de aula, levou espelhos, daí no livro ele conta toda a experiência. No texto não dá tempo, porque é um texto breve. Mas a ideia é assim, ó, é que o lúdico, o jogo, a fantasia, a imaginação, de certo modo a escola que nós temos, porque a escola quem faz somos nós professores, ela foi de certo modo extirpada, anulada e foi tirada da sala de aula, porque a gente fica quase sempre assim, fazendo trabalho de cognição, de inteligência, de racionalidade. Está certo que ele diz assim, que tem que pensar, né? Ele usa o Lippmann ali, o Matteo Lippmann, que é um filósofo, e que um dia ele foi visitar uma escola lá nos Estados Unidos, e daí os pais reclamavam assim, o que levava as crianças não quererem mais aquele tipo de escola. Daí Lippmann, lá nos Estados Unidos, começou a estudar o que levava a não quererem mais aquele tipo de escola. Daí ele se deu conta de que as crianças e os adultos e os jovens odiavam a escola que tinham, porque os professores tinham deixado de lado aquela palavrinha mágica, amorosidade, ludicidade, paixão, tesão, encantamento e todas as coisas mais. Então, eu li o trabalho e agora eu queria dizer assim, que ouvindo as belas palavras dos colegas aqui, ó, que foram muito bem colocadas, que ninguém educa ninguém, os professores olhando o trabalho, obviamente não vão fazer a mesma coisa, mas é uma ideia, uma sugestão para que eles pensem e até apliquem um outro trabalho a partir do que eles pensam, porque é assim mesmo que se faz educação. O trabalho do outro valoriza aquilo que a gente pode vir a fazer. E é uma pesquisa assim empírica, né? Tem tudo de empirismo, assim, educação, é raro isso. Quase sempre os filósofos escrevem sobre o mundo, para o mundo, e ele tenta escrever como Paulo Freire, assim, ó, o mundo com o mundo das pessoas, que são aqueles alunos que ele trabalhou lá, fez o trabalho bem palpável. Mais ou menos isso, né? Não tem muito tempo. Muito obrigado. Passou direitinho.
agradeço o professor Elvio, e a gente vê a humildade do professor Elvio, mas ele não escapa. Dia 23 de novembro, nós já estamos articulando que ele seja um dos palestrantes da formação daqui do município. E dos 3 anos que eu conheço ele, nunca tive a oportunidade de ouvir uma palestra dele. Só ouço falar que é muito boa e escreve de forma magnífica. Na sequência, eu apresento a colega e amiga Cleli Inês da Rosa. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professora da Rede Municipal de Santa Cruz do Sul, onde leciona Ciências para o Ensino Fundamental. Trabalha especialmente com crianças, adolescentes e professores sobre sexualidade e educação ambiental. É supervisora bolsista da CAPES no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID-UDISC, desde 2012. Mestre em Educação pelo FSM, integrante do Núcleo de Pesquisa Quitanda, Educação e Intercultura. Sua pesquisa abordou o tema Saberes Populares e Educação Ambiental, dialogando numa perspectiva intercultural. Também convido o amigo Léo Jorge Levix, que escreveu o capítulo. Eu iria apresentar ele na sequência, né, mas fiquem à vontade de compartilhar o microfone. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu pedi para chamar o Léo porque nós escrevemos esse capítulo juntos, né? Então, nós combinamos de falar na sequência um do outro. Eu sou, como o Leandro falou, o Leandro tive a oportunidade de conhecer hoje, nós nos conhecíamos só através de e-mail eletrônico, né, de e-mails, e hoje foi um prazer conhecê-lo. Minha formação foi em Santa Maria e na formação trabalhei a questão da educação ambiental junto com o Valdo. Professor Valdo, desculpa. A gente tem que cuidar essa relação. O professor Valdo, ou o professor doutor Valdo, pode ser? Não, só o professor tá. Bom, então, depois da graduação, uma coisa que nós trabalhávamos e discutimos durante a graduação foi que a questão da educação ambiental, como ela é vista e trabalhada por muitos, traz que o diálogo, que as ações, elas têm que ser geralmente pontuais, dentro da sala de aula, e de preferência realizadas por professores de ciências, de biologia e de vez em quando por professores de geografia, quando eles têm alguma afinidade com o assunto. Né? A pesquisa que eu fiz e o capítulo que nós escrevemos, ele traz que o importante para a gente trabalhar a questão da educação ambiental é que a gente consiga valorizar os saberes que esses alunos, que esses educandos e essas educandas trazem, né, para que possa se criar esse diálogo. Né? E esse diálogo vem dessa questão bem intercultural. Uma coisa que me incomodava muito e que ainda acontece hoje é que chegam na escola os projetos prontos de educação ambiental para o professor de ciências, de biologia e às vezes de geografia aplicar na sua escola. E esses projetos que vêm prontos, geralmente eles trazem o quê? A questão de coleta de lixo, de seleção de lixo, de desenvolver materiais de recicláveis, né? Que muitas vezes, com a intenção de a gente fazer alguma coisa muito legal, de poder reaproveitar esse material, a gente acaba criando outro problema. Né? Outro dia eu conversava com uma professora na Unisc sobre isso, porque ainda hoje, né, na formação dos professores, quem tem que trabalhar a questão ambiental são os professores da biologia. E quando esses alunos em formação em biologia chegam na escola, eu como supervisora do PIBID, eu acabo trabalhando com eles, quando eles chegam na escola, nós precisamos trabalhar educação ambiental. Tá, e o que vocês querem fazer? Nós vamos trabalhar com eles como é que eles fazem para separar o lixo, e nós temos então os coletores coloridos, a gente vai colocar ali diferentes tipos de resíduos, eles têm que colocar nas lixeiras, e é esse o trabalho que vem proposto da universidade ainda. Né? E esse trabalho, ele atinge quem? Nós conseguimos atingir os alunos pequenos, né? Os alunos até 5º ano. A gente consegue desenvolver essa atividade com eles. A partir dali, eles não querem mais saber disso. Então, o que nós podemos fazer? Né? Então, a questão ambiental, ela pode ser trabalhada não só fora da sala de aula,
mas também dentro da sala de aula. Não só dentro da escola, mas também fora da escola. Tá? E para isso a gente pode usar, e precisa usar, a questão do diálogo, de poder escutar o que essas crianças, o que esses adultos têm a nos falar, né? E a forma como eles convivem. Porque não preciso falar só da questão do lixo quando eu falo em educação ambiental. Eu posso falar e preciso falar das questões de política, das questões econômicas, da questão da história, como nós chegamos hoje. Né? Hoje, a gente percebe assim, usar uma coisa que eles usam muito, a questão da novela, né? A própria questão da sexualidade, a questão de gênero, a questão da família, isso tudo envolve as questões ambientais. Né? E que a perspectiva do diálogo intercultural, ela traz essa abordagem. No capítulo, eu trabalho com as contribuições de Paulo Freire na formação de professores, como uma forma de ajudar no desenvolvimento da pesquisa da educação ambiental. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Centro de Valorização da Vida Bom Dia? Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Eu apresento agora o nosso amigo e colega Léo, Jorge Levitz. Foi uma dificuldade, estava treinando lá no início o sobrenome do Léo. O Léo é formado em fisioterapia na UFSM, trabalha com reeducação postural global e reequilíbrio somato, emocional e comportamental. Participa do grupo de pesquisa Quitanda, palestrante nas áreas de educação, emoção e formação de professores. Ministra cursos para o desenvolvimento do potencial cognitivo de estudantes. O palestrante Léo Jorge Levitz enriquecerá nosso encontro comentando sobre saberes populares e educação ambiental, dialogando numa perspectiva intercultural. Então, boa noite às senhoras, senhores, aos jovens que estão aqui para participar desse evento e nos ouvir falar um pouquinho desse livro que foi escrito com esses amigos que estão aqui e outros que não puderam vir, né, organizado pelo professor Valdo, pela professora Sandra, não é? E eu sou fisioterapeuta, é o meu ofício, né? Trabalho com RPG, reeducação postural global e reequilíbrio somato-emocional e comportamental. E eu participei junto com a professora Clenine, nesse capítulo que ela escreveu. Mas o que um professor tem a ver com o meio ambiente? Todos temos a ver. É um dos temas que transpassa todas as pessoas da sociedade. Não só jovens, não só adultos ou velhos, não só pobres, mas ricos. Todos, toca a todos essa questão do meio ambiente. Esse saber, trabalhar com o meio ambiente, educar as pessoas no meio ambiente, exige uma postura diferente para que se possa acessar esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento tem que estar diluído em toda a escola.
com todos os professores é preciso haver esse envolvimento. E principalmente daquilo que Paulo Freire chama de corporificação da palavra, ou seja, as atitudes, o exemplo. Então, a participar desse capítulo com a professora Cleni foi extremamente enriquecedor para mim. E acho que é preciso dar passos nesse sentido, porque se não começarmos a trabalhar a questão do meio ambiente de uma maneira mais séria, e não só nesses eventos que a professora Cleni falou, nós estamos ameaçados. A nossa espécie, nós humanos, mamíferos, podemos estar ameaçados, não é? Então é um prazer estar aqui com os senhores participando desse evento. Eu agradeço, foi o Leandro organizando junto com o professor Elvio. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Na sequência, ouviremos o professor Venceslau Filho. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Educação Física e Desporto, atuando nos seguintes temas: História da Educação Física, Esporte e Lazer, Bioética, Filosofia da Educação e da Educação Física, Pedagogia da Educação Física. Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Física, mestre em Ciência do Movimento Humano e doutor em Educação. Participa do Grupo Quitanda como pesquisador no programa de pós-graduação em Educação. O professor Dr. Venceslau Filho falará sobre a interculturalidade na formação de professores, possibilidades de ressignificar as práticas educativas da educação física escolar. Boa noite. Também gostaria de agradecer ao Leandro e ao Elvio, né, que organizaram esse evento, e dizer que é uma satisfação estar aqui junto com meus colegas e com vocês também. Bem, esse trabalho que eu trago, que a gente traz no livro, esse capítulo, eu escrevi junto com a professora Andréa Bacei, que hoje é professora da Universidade Estadual do Maringá, no Paraná, e é resultante de uma monografia, de um trabalho de monografia que ela fez a experimentação comigo, lá no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, do Centro de Educação Física, na área de Educação Física Escolar. E nós tentamos trabalhar um pouco essa questão, então, da intercultura no contexto da educação física, que é de certa forma, ela diria assim, é uma novidade, né? Esse tema há pouco entrou para o contexto da educação física. E uma forma que nós achamos de fazer esse trabalho foi conversar, começar essa conversa da intercultura no contexto da educação física a partir de entrevista com alguns professores de outros centros e de outras especialidades sobre intercultura. Então, nós conversamos com um professor da área de filosofia, lá da Universidade Federal de Santa Maria, um professor da área de letras e um professor da área de comunicação e mídia. E a partir dessas entrevistas, nós então contextualizamos a questão da formação de professores e esta questão da intercultura no texto. Essa é a intenção do trabalho que nós apresentamos. O ideal seria que vocês leiam o texto. Tá? E eu queria, então, encerrando a minha fala aqui já, eu queria fazer uma referência a Rosário, que agora, quando surgiu a oportunidade de voltar aqui, de vir aqui, eu sou de Alegrete, sou natural de Alegrete, e por muito tempo convivi aqui em Rosário como atleta de basquete nos Jogos Intermunicipais da Primavera, o GIMP, não sei se existe ainda, tá? E por muitos anos vim aqui jogar basquete, e depois por muitos anos também vim como professor do Instituto de Educação Oswaldo Aranha, treinando a equipe de basquete,
E sempre foi muito interessante isso, porque eram jogos que envolviam toda a comunidade, né? Se eu não estou perdido na cidade, o ginásio é mais ou menos nessa direção, e as noites dos jogos era sempre muito lotado, né? Então, para mim é uma grande satisfação voltar aqui, agora em Rosário, em outro contexto, mas que me trouxe essa recordação que é muito legal para mim. Muito obrigado. Colegas, eu passo a palavra para o professor Valdo, que quer dar um recado para vocês. Não, seria duas menções assim que eu queria fazer, né? Como foi dito, nós estamos aqui em 7 pessoas, aí são 11 capítulos e mais autores. Mas eu queria falar de uma pessoa que faz o prefácio do nosso livro, o professor Reinaldo Matias Fleury, que é um grande amigo, foi meu supervisor no pós-doutorado e é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E é uma das pessoas que foi, salvo melhor juízo, o primeiro professor, pesquisador que introduziu esse tema da questão da intercultura e a educação no Brasil. É um professor muito experiente, trabalhou muitos anos com a educação básica, trabalhou inclusive junto com Paulo Freire em São Paulo, e também é um dos pioneiros na educação popular no Brasil, junto com movimentos sociais. Trabalhadores sem terra, trabalhadores, né, do campo, e trabalhadores marginalizados nas cidades, enfim, tem uma ampla experiência com a educação popular. Uma outra pessoa também que a gente convidou para fazer parte do capítulo, o professor João Batista de Albuquerque Figueiredo, também é um amigo e que trabalha com esse tema da educação popular. E falando de educação popular, né, estou falando de Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, essa turma aí, né? Também um professor que tem uma longa experiência de trabalho com educação básica, né, em comunidades do interior, de vários estados do Nordeste, e que tem um trabalho também muito interessante aqui no livro, né? Então, queria fazer uma referência às duas pessoas, porque foram convidados, né, e aceitaram e nos deram assim, muita alegria, muita honra em participarem do nosso livro. E eu queria também ler um agradecimento que a gente faz no início do livro, né, que é um agradecimento muito especial. Porque, como eu disse, organizar um livro é um trabalho coletivo, é um trabalho cooperativo, né? E é um trabalho que é o resultado e ele se materializa não só em função das pessoas que escreveram os capítulos, mas muitas outras pessoas participaram desse livro, né? E que não estão aqui com capítulos escritos, mas estão presentes aqui nessas letras que nós fomos acolherando e, enfim, estão presentes assim nos nossos afetos, né? Mas então, eu vou ler aqui, porque é um agradecimento curto, e eu acho que se eu ler eu vou fazer assim mais justiça, né? Em nome de todos os demais componentes desta obra, queremos agradecer a colega e amiga Cláudia Panebecker Goulart, aquela professora, aquela senhora que está ali, nossa amiga, a Cláudia Panebecker Goulart, pela sua inesgotável paciência em nos apoiar na organização deste livro, porque ela nos ajudou de várias maneiras, né? Uma delas é que a gente fazia reuniões na casa dela, algumas inclusive que se estendiam ao longo da noite, né? Regadas as reuniões a muito chá, né, que nós tomávamos, né, para nos inspirar para esse livro, né. Bom, sem a parceira de Cláudia, pode até ser que tivéssemos chegado até aqui. Contudo, os caminhos teriam sido certamente bem mais espinhosos. Cláudia, além de nos acolher em reuniões, algumas quase intermináveis, em sua casa, nos facilitou os aspectos de viabilização desse livro, vários. Da mesma forma, quero homenagear ao pequeno grande Felipe, ou como ele se autodenomina, Mini Magister, pelas suas brincadeiras sempre tão criativas e inventivas, e que certamente inspiraram muitos de nós. Em tempo, o Felipe, o Mini Magister, é filho da Cláudia e tem 10 anos de idade, e que por acaso é filho da Cláudia e do Venceslau. Por acaso aí não é nenhum trocadilho, tá, Venceslau?
Então o Felipe, inclusive, viria conosco, né, Venceslau? Mas aí tem um jogo de futebol, basquete, quer dizer, né? Vamos ver se... Bom, espero que ele vá além do pai, né? Porque tu ficou só no... né? Tá bom. Então, seria impossível nós não fazermos esse agradecimento, né? A Cláudia e ao Felipe, porque, via de regra, ou era na casa deles ou na minha casa, que a gente se reunia, né? Para conversar, enfim, a própria ideia do livro, acho que saiu de uma dessas conversas, de uma dessas festas, né? Também muito... assessorado numa determinada parte da infraestrutura pelo nosso amigo Elvio, né? Mas então, era isso, mais esse agradecimento apenas, tá? E, claro, a todos vocês. Pessoal, é só duas coisinhas bem rápidas, assim, que eu me esqueci. Primeiro, eu quero dizer que o Leandro também faz parte do Grupo Quitanda, é um pesquisador também do Grupo Quitanda. O próximo livro ele já está participando. E a segunda coisa, eu também quero fazer uma referência a Rosário, não só o amiguinho aqui. Olha, os melhores pastéis ali da entrada do Rosário. Obrigada. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.